Estimado, vamos trocar um pouquinho agora. Viajaram muito para a Itália, você, professor, vamos falar um pouco depois no outro bloco ainda de educação. Papa Francisco veio para fazer as modificações que temos que fazer na Igreja Católica, estimado. É interessante, né, amigo? O Papa Francisco até diz um provérbio que o cardeal que entra papa no consistório, no conclave, na Capela Sistina, ele sai simples cardeal. E o cara que entra como simples cardeal sai papa. E ele entrou como simples cardeal? Porque ninguém calculava, ninguém sabia que existia. Ele mesmo disse, foram me buscar do outro lado do mundo, quase na Patagônia. Então se vê que o Espírito Santo e todos os cardeais viram que precisava fazer, que é aquilo que depois vamos ver. O São Francisco de Assis, né, independente, aqui não queremos mencionar de religião, porque somos todos filhos de Deus, então homenagem a todas as religiões. Mas afinal as religiões são feitas de homens, de seres humanos que também podem falhar, não é isso? Então, o que como o Papa disse tempo atrás, quem sou eu para julgar? Só Deus que sabe julgar, sabe ver o íntimo do ser humano, né? Então esse Papa Francisco, ele era um Papa que se dedicava muito em Buenos Aires à pastoral familiar. É a família simples, pobre, deve ter só uma irmã viva ainda, ele é Bergoglio, Giorgio Bergoglio, e nós passamos na terra onde os antepassados dele, ele é piemontês. Como aqui é Trentino, do norte da Itália, existe a região do Piemonte, capital Turim, perto que vai depois para Gênova, Ligúria, assim. Então ele era um cardeal, vamos dizer, simples, não tinha carro particular, usava o ônibus para vir para o trabalho e gostava do chimarrão, sempre no meio dos pobres em Buenos Aires. Então, por isso foi que quando se tratou de restaurar, reformar a igreja e colocar os pontos nos i, lembraram não de intelectuais, de poderosos, de grandes, talvez lá cheios de títulos honoríficos de país do primeiro mundo. Lembraram de um pobre lá quase na Patagônia, né, e foram buscá-lo. Pobre da simplicidade. Da simplicidade. Estimado, quais são os pontos que a igreja teria que mudar e que o Papa Francisco deve estar tentando mudar? O celibato é um deles? É um deles. É um deles? Esse eu acho... quem sou eu? Não sou teólogo, vamos dizer, para analisar todos esses aspectos, mas é o puntum dolens, como dizem os latinos, é o ponto onde dói mesmo. E esse Papa encarou com seriedade, ele na simplicidade, convocou um sínodo de 200 bispos agora, com casais também homossexuais juntos. Está aqui, ó? Tá ali, tá aqui justamente, no jornal, né? Dessa então, semana. eu acho que o celibato é hoje, sem sombra de dúvida, um dos problemas cruciantes, não só dentro, no seio da própria igreja, mas em relação também ao problema que nós temos de divorciado, dos casais, né? Porque dá a impressão o seguinte, que Cristo, quando veio ao mundo, né? O que ele fez? Os fariseus sempre criticavam, esse tal de Messias, ele está só comendo junto com os pecadores. Ele falou, eu não vim salvar as 99 ovelhas que estão, eu vim procurar aquela que está perdida. Então, por isso que o Papa está seguindo à risca aquilo que Cristo pregou. Estimado, nessas mudanças, o senhor acha que esse casamento dos padres católicos vai acontecer? Olha, bem rápido, o senhor acha que vai acontecer? Cedo ou tarde, né? Depende da mudança, às vezes, da mentalidade, porque não sou eu que vou julgar. Claro. Vocês acham que é possível acontecer? O Dom Agostinho, me desculpe, me perdoe, né? Se eu não quero cometer uma heresia. Agora, se nós olharmos no início do cristianismo,
os padres, o próprio São Pedro, eram casados, né? Diz que Jesus Cristo tinha várias namoradas, diz que era namorador, que era coisa do tio, assim, ele era campeão. Não, nesse ponto, no caso, não. Agora, o que a gente nota é o seguinte, que a igreja depois, a partir da Idade Média, especialmente com a criação dos conventos e tudo, congregações, então eles partiram muito também, porque existem várias, aqui a gente não quer ser puritano, né? Existem várias passagens do Evangelho que Cristo também, ele viveu, vamos dizer, como solteiro. Então, ele coloca assim como pérola o celibato, né? As virgens. Por exemplo, vamos pegar Albertina Berkeley, que meio logo vai ser uma santa. Essa vai ser uma segunda Maria Goretti, porque ela se deixou martirizar para não perder um dos mandamentos, que é, vamos dizer, a castidade. Agora, acontece o seguinte, o aborto, ele é pecaminoso, não é isso? Porque destrói uma vida. Só que Deus não disse que no Evangelho que o padre não poderia casar. Então, quer dizer, dá de entender que poderia muito que bem. Só que depois, através do tempo, sabe, o padre às vezes casado, muito bem, hoje à noite precisa atender um fiel, mas ele está com o filho doente e não sei o que, Então teve vários fatores, talvez até interesses, que desviaram também seu rumo, né? Porque o próprio São Pedro, ele fala na Bíblia da sogra. Ele gostava muito da sogra. Gostava muito da sogra. Estimado, nós somos obrigados ao nosso intervalo. E no retorno ao último bloco do programa, gostaria de conversar um pouquinho sobre o Rio do Oeste, bem rapidamente, porque é uma cidade que a gente sabe que é uma maravilha de cidade, mas tem sido fortemente atingido pelas cheias, é a que mais sofre com os nossos rios, as águas que vêm do Taió, que vêm do Mirim, que vêm não sei de onde, sobra tudo lá. Exatamente. E falar um pouquinho de família e de educação. Você foi professor e eu acho que o nosso mestre com carinho, se nós não falarmos em educação e família aqui, nós vamos passar muito batido no programa. Depois do nosso fundo do baú. Assim? É assim que tu quer? É assim? Até tudo eu aí, Mas eles são cara de pau. Eles são cara de pau. E pra cara de pau, eu tenho aqui o óleo de peroba. Eles são muito cara de pau, Enio. Eles são campeão. Campeão. Isso quando eu não tô com aquelas mentirinhas ainda, né? Esse nariz grande lá tá cheio, homem. Tu conhece gente boa lá? Eu também conheço. Tem. Inclusive, Santa Catarina, nós temos muita gente boa lá. Mas o que tem de labasco, labasco mesmo, labasco. Germentão e a ler de Notre Morte si soit-il. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit si soit-il.